Olá, boa tarde. Estamos esperando aqui a professora Vanessa para nós começarmos a nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente começa. Professora Vanessa está entrando. A gente vai bater um papo interessante hoje. Tudo bem? Cheguei. Chegou. Tudo jóia? Ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. Tava ajustando aqui luz, câmera, tudo aqui. Ação. É. Que bom te ver, Vanessa. A gente vai conversar um pouco hoje sobre essa aproximação, né, bem mais quente, né, da educação com a tecnologia. Mas antes disso, eu queria que a gente contasse um pouco da nossa história nesse mundo, dessas descobertas, né, que a gente, principalmente nesses últimos meses. Você contar um pouco aí da tua história, como é que você chegou nesse universo de tecnologia e educação. Eu conto um Sim. pouquinho ali e a gente depois me dá umas dicas aí para os nossos espectadores, para saber como é que faz para melhorar, para ampliar essa aproximação da tecnologia com a educação. Conta aí um Tá pouco. certo. Bom, boa tarde a todos. Estou vendo aí o pessoal chegando. Eu agradeço já pelo convite, né? É legal essas conexões que a gente vai fazendo na internet, né? Exato. Ainda mais agora, nesse momento, cada um contribuindo da sua melhor, né, da melhor forma aí no Instagram, principalmente na área educacional. E aí nós nos conhecemos, né, no Instagram, e já estamos aí fazendo esse dueto das lives aí para bater bola, né, um bate-papo com o pessoal. Bom, minha história com tecnologia educacional não é, vamos dizer que já tem quase 15 anos. Estou debutando na área. Começou desde a graduação, lá para 2002. Eu sempre gostei de tecnologia, adorava videogame. Eu tenho esse vínculo, sabe? Tinha lá as minhas Barbies, mas videogame, o Atari, e foi passando por geração, até parar no Play 2 e depois, falta de tempo, não tive mais. Mas tem os joguinhos no computador e no celular, né? E então, eu comecei lá para 2006, foi um curso de web design, que comecei a ter um interesse, né, fazendo sites. Eu lembro que na época minha mãe ainda falou assim, viu uma reportagem na televisão falando dos jovens na época que estavam ganhando bem fazendo sites, né? Aí ela, você não quer fazer esse curso? Uai, você vai pagar? Vou, então quero. E aí eu comecei, gostei demais, né? Assim, sou professora de inglês por formação e aprendi uma outra linguagem, a linguagem para conversar com os computadores, né? E aí eu estudando HTML, CSS, só que e fazendo alguns sites mais para os professores na época da faculdade, né? Aí eu comecei a fazer, eu lembro que o meu primeiro salário, assim, digamos, que eu ganhei foi comprar uma cadeira decente, porque a minha era aquelas de jardim, aquela branca, e as minhas costas, assim, demorei quase que uns 2 meses para fazer um site, minhas costas estavam já doloridas, eu pensei, não, primeiro salário aqui, o dinheiro que eu receber de um site vai ser uma cadeira. E aí, depois disso, eu fui estudando, né, assim, fazendo entre sites, pesquisando na internet, e vi, assim, já com um olhar de professor, as possibilidades pedagógicas para utilizar certas plataformas, certos sites que já existiam, e eu pensava assim, poxa, isso daí na aula de inglês vai dar uma atividade bem bacana. E na época da graduação eu tive já contato, sabe, algumas disciplinas na Letras voltados para o EAD, com a professora Vera Menezes, minha querida amiga, foi minha orientadora no mestrado, e o que eu sei foi ali, sabe, bebendo um pouquinho dessa fonte lá, do pessoal da UFMG. Então,
aí eu fiz o meu mestrado, né, dentro das ferramentas daquele boom da época da Web 2 no ensino, a Web 2, que eu falo que foi a democratização da internet, né, onde não era mais aquele web designer que tinha o conhecimento para colocar o assunto, qualquer assunto na internet. Hoje em dia todo mundo é conteudista, né, na internet, teve essa democratização. E aí fui estudando e fazendo, né, blogs, trabalhando em cima disso. E lá mesmo, nessa época já da faculdade, eu participava de projetos de iniciação não, desculpa, de formação docente, também fiz iniciação científica. Mas aí a gente começou a fazer esses workshops voltados para escolas, professores da rede pública, né, dando essa capacitação com relação à tecnologia digital. Então, depois disso, né, fiz o mestrado, me envolvi mais, sempre ligada o que estava acontecendo na internet, né, fazendo novas conexões com pessoas também interessadas. Eu acho que esse é o primeiro passo do professor, né, assim, se ele tem interesse, é pesquisar, joga lá na internet, né, faz essas conexões em redes sociais, que aí você vai conhecendo trabalhos de outras pessoas que você está interessado, né, nesse assunto. E aí, depois disso, fiz o projeto, né, assim, do Inove Prof, que é um projeto de capacitação docente, onde eu já, né, agora com a pandemia aí, os planos mudaram. O que eu já tinha programado workshop, tudo presencial, ficou mais online, né? Então, eu trabalho, assim, eu adoro essa parte de capacitação docente. Eu acho que quando a gente começa a perceber, assim, as mudanças na área da educação, principalmente as mudanças com relação ao uso da tecnologia digital, e nesse momento que nós estamos vivendo, a gente está vendo que, ainda bem que tem a internet, mas, ao mesmo tempo que tem um recurso tão bacana, está criando um novo abismo, né? Aquele velho abismo. Pois é, aí aquele velho abismo do embate aí com as escolas particulares e a rede pública de ensino, né? Que não tem essa mesma infraestrutura e os alunos ficam, mais uma vez, né, prejudicados. É uma polêmica que a gente tem, não sei até quando, espero que o pós-pandemia, eu já estou pensando lá na frente, possa trazer bons frutos, né? E sem entrar em questões políticas aí, mas eu acho que tem que ter um olhar, sim, para isso. Eu sou dessa que levanta a bandeira, levanta a causa das escolas públicas por todo o Brasil para ter essa capacitação do professor e que tenha mais estrutura também, né? Porque de nada adianta a gente trabalhar, ter recursos maravilhosos. Aí eu também acho que a questão também das empresas, né, dessas parcerias, principalmente grandes empresas como, vou falar os nomes, Google, que já tem, né, uma plataforma, o Google for Education. Eu falo isso porque eu sou professora certificada pelo Google, então, assim, eu vejo que essas empresas privadas estão dando uma parcela bastante significativa na área da educação, e que tenha outras, né? Tem um sistema positivo, Microsoft também está entrando, então tem que ter essa parceria mesmo com a área privada. A grande questão é que você fala nesse abismo, tem possibilidades, mas como não era da rotina do professor, que tem uma rotina também muito pesada, muitas vezes ele nem conhece esse tipo de plataforma. E com a pandemia, o que acontece? A gente está vendo assim, uma enxurrada de informações, uma necessidade de acessar essas plataformas e, de certa forma, uma dificuldade de saber operacionalizar. Né? Tá me ouvindo? Deu certinho aí? Deu, agora apareceu. Então, o que a gente propõe enquanto formadores, né, porque eu também tenho essa perspectiva, né, de formação de professores, de colaborar, de fazer oficinas com metodologias, ensinando metodologias, fazendo cursos para entender melhor como é que funciona e tudo. Mas a gente percebe que nesse momento agora, nós professores, nossos alunos, gestores, estão procurando meios
fazer a melhor forma possível a sua atividade dentro do processo, né? Sim. E eu te agradeço muito por você topar esse encontro, né, para a gente trocar ideias, e como somos professores, os professores têm essa missão de uns ajudarem os outros nesses desafios. E um dos propósitos, né, uma das missões que nós temos hoje é compartilhar um pouco dessas experiências que você tem com bastante tempo, né, com bastante expertise, de usar as tecnologias digitais nesse processo de ensino e aprendizagem. Né? Aqui a gente conhece essas plataformas, utiliza uma ou outra, mas isso não era do universo, pelo menos eu falo da minha experiência, né? Não era do meu universo cotidiano. Isso era uma curiosidade, a gente, tem um negócio legal, vamos lá testar para ver se dá e tal. E hoje a gente está vendo que é o novo normal. É necessário saber operacionalizar, é necessário que o processo seja significativo, que é necessário que o aluno aprenda, é necessário que você tenha uma métrica para saber como é que esse aluno está se desenvolvendo, e tudo isso é algo que, para muitos de nós, muitos professores, é algo, às vezes, para alguns, é até assustador. E aí, eu te pergunto, dentro dessa sua experiência, né, com a tecnologia, que dicas a gente pode dar para os nossos ouvintes, né, para os nossos colegas, para os nossos amigos que estão aqui com a gente nessa live agora? Como é que a gente pode fazer, Vanessa, para ter uma aula que tenha interação, que o aprendizado seja significativo, que o aluno queira permanecer, que o professor se estresse menos, se estresse menos pelo não saber, ou se souber como é que utiliza melhor. Então, tudo isso são dúvidas que quando a gente está planejando, a gente fica, meu Deus, como é que eu faço? Sim. E aí, vamos ver se a gente consegue, nesse momento que a gente está nesse encontro, dar essas dicas, né, essas possibilidades para os nossos amigos professores. Eu estou vendo aqui, antes de responder, eu estou vendo aqui alguns convidados aqui, tem ex-aluno meu aqui, mandar um abraço aqui para o Pedro Eliakim. É muito bacana ver aqui, tem alunos atuais, tem colegas, um abraço para vocês, que aqui bom que estão aí tem prestigiando. Uma galera também boa. Mas olha só, você tocou num ponto bastante importante. É uma enxurrada de informação que a gente está passando. Até processar tudo, primeiro que a gente não tem aquela potência de um computador aí, né? Para processar com a agilidade. Às vezes o HD aqui começa a dar um probleminha, né? Mas assim... É um momento que a gente está vivendo, assim, são muitas informações. O professor, principalmente, tem que aprender na hora, assim, uma determinada ferramenta e já colocá-la em prática. Porque o que a gente fala dentro das formações é que é um processo, né? O professor aprende, aí tem a questão do professor apropriar de uma certa ferramenta, depois vai ter o momento de adaptação e vai verificar se aquela ferramenta ali de fato vai atender às necessidades dele. A aceitação, não só do professor, mas dos alunos também. Né, eu vejo a questão, assim, principalmente de aplicativos gamificados, como Kahoot, Quiz, Socrative, e aí vai a lista, né? Algumas depende muito da sua turma, porque para a minha turma, assim, que eu falo, que eu trabalho com educação básica, ensino médio, os alunos adoram. Quando faz, assim, sala de aula, um Kahoot, aquilo ali, quem passa pensa, a aula da Vanessa é uma bagunça. O que está acontecendo ali? E a teacher fica doida também. Mas, assim, mas é um processo aí dentro disso, e isso tem lá na gamificação, né? Os níveis de competidores, né? E a gente verifica isso em sala de aula. Aqueles que ficam mais animados, alguns não gostam, aí você já vê que para ele já não teve tanta eficácia. Então, o professor tem que saber dosar esses aplicativos, né? Mas e no momento que a gente está vivendo, a aula remota? Igual aqui o professor aqui está falando que gostou, professores se estressarem menos. Preciso. Também, Raquel, todos nós precisamos.
Mas de que forma? Eu tenho usado muito nas minhas aulas, assim, quando eu tenho que dar uma aula ao vivo, uma live, dentro da plataforma que a escola está usando, eu procuro ali porque é um momento assim que você não sabe se o aluno está realmente ali, está prestando atenção. Então, eu tenho que tenho que conversar com ele, porque eu não vou ficar só falando. Aí fica aquele momento, tá me ouvindo, fulano? Né? Mas e o tipo de atividade que eu faço ali? Eu gosto muito, e eu selecionei até aqui, fiz a minha listinha aqui para passar. É o Mentimeter. Esse site, ele é um aplicativo de interação com a audiência, plateia em geral. Né? A gente usa muito isso em workshop, mas tem dado resultado agora no ensino remoto. Sim. O professor está compartilhando a tela dele, né, com seus alunos. Joga uma pergunta ali, ou no meio da aula, ou no final, para ver se os alunos, né, dependendo da disciplina ali, estão retendo o conhecimento, né? Faz ali uma atividade com eles, é bastante interativo, porque o aluno pode continuar, pelo menos isso assim, na plataforma que eu utilizo. Ele entra, isso, colocou lá, Mentimeter. Ele entra com um código que o professor disponibiliza e responde. E aí pode fazer enquete múltipla, tem questões de múltipla escolha, colocar um parágrafo, um texto bem pequenininho, exato. Aí fazer nuvem de palavras também, que eu acho bacana, né? Então, isso é uma ferramenta que eu tenho utilizado e dá resultado. Os alunos gostam. E depois, para o professor, para registrar todo esse processo, ele pode, o próprio site disponibiliza ali uma planilha, né, no Excel ou PDF, ou até acho que tem até um formato imagem também, né? Então, eu faço aquilo ali. Tem o PDF, aí eu disponibilizo até para os alunos na própria plataforma, no ambiente virtual, no AVA, eu já disponibilizo ali o resultado daquela aula, daquele dia. Então tem dado certo. Você, inclusive, Vanessa, é um site que você pode usar no começo da aula, até para sentir como é que os alunos estão. Isso. No meio da aula, para fazer uma atividade, um quiz dá para fazer. E no final da aula, para saber como foi a aula. Então, eu particularmente gosto muito desse site, porque ele não precisa de muita coisa para rodar. Ele não precisa de muita informação para o aluno. Para aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade, não precisa muita coisa para ele acontecer. Ele é uma ferramenta potente. Agora, vem um detalhe interessante que você colocou e bastante pertinente, é preciso saber o que se adequa para o seu conteúdo. Isso. Porque esse às vezes, e é um olhar que eu tenho para as metodologias, que tem muita coisa bacana, muita coisa legal, mas tem algumas coisas que não cabem em todas as aulas. Tem um momento oportuno de acontecer. Por quê? Porque se você colocar num planejamento, num local, num tempo da aula, num momento da aula que não é adequado, ao invés de estimular, faz desestimular, porque o aluno não vai saber como funciona. Ele vai ficar logo irritado, chateado, porque não consegue, e desmotivado, né? Profundamente desmotivado. Então, essa é uma plataforma muito interessante para quem está... o mais experiente ao menos experiente dá para usar. Eu gosto muito dela. Você falou aí no Kahoot. O Kahoot também é um aplicativo interessante. Ele dá um frisson, né, na galera, porque dá briga. Não, os desenvolvedores, acho que é uma empresa lá da Noruega, se não me falha a memória, eles tiveram, assim, a ideia, tudo casou. A música, né, é totalmente gamificada. O tempo, tudo, aquele gongo no final, assim, é envolvente. E tanto ele quanto o Quizzes, todos os dois têm a forma de mandar atividades. Agora não pode falar mais para casa, porque tudo é na casa, né? Piadinha aqui. Para tarefa para casa não pode, eu estou em casa. Mas eles têm opções de fazer aquela live, né? Ao vivo ali, em sala de aula. Mas também pode fazer uma atividade e mandar para os alunos, que aí cada um vai fazer no seu tempo. O pessoal está perguntando aí o nome. Tem o Kahoot e o outro, deixa eu escrever aqui. É o Quizzes, né? Quizzes, isso. E aí, pessoal, eu gosto do Quizzes. O Gongo é o Kahoot. Ele
todos eles são gamificados, mas o Kahoot, assim, quando a gente faz uma atividade em sala de aula, você vê que contagia. É. E aí, Até a gente fica, até o professor, eu particularmente gosto muito, porque eu entro na onda dos meus alunos, me divirto bastante. é muito bacana. E os dois têm essa opção, né, para esse momento remoto também. O professor faz ali o quiz, né? E disponibiliza o código para o aluno, dá também até um tempo, se for fazer uma atividade com um prazo, né, de entrega, especifica, fala com o aluno que até tantos dias ali depois a plataforma fecha, e os dois também, o que é bacana nessas plataformas é que eles dão esse relatório depois, para você acompanhar, né? Eu, como professora de inglês, por exemplo, eu pego esse relatório e vejo lá qual questão que o aluno errou, faço até, né, uma revisão da matéria, utilizando essas ferramentas gamificadas, né? Então, eu acho que tem um leque de opções de ferramentas interativas, né? Ou, como a gente chamou, né, inovativas. Inovativas. Mas o e são aluno... gratuitos, né? Estou perguntando se são gratuitos, são gratuitos. Tanto tem a parte paga, né? A versão paga, mas todos esses aí, quando eu falo, para mim, eles me atendem. Eu uso a versão gratuita, nunca precisei comprar, né? Assim, me atende muito bem. E espero que eles continuem oferecendo esses recursos para nós, professores, a gente agradece. A comunidade dos professores agradece. Agradece bastante. A Mara aqui, uma colega, grande amiga. Aí, vivendo e aprendendo, com certeza. Exatamente. Mas, olha... Vanessa, você falou que é professora certificada do Google, né? Isso. E eu tive uma experiência, ainda não... não é uma experiência, eu vi que dá para fazer, mas ainda não testei. Você fazer uma atividade no Google de Enigma, de escape room. É assim que chama, né? Você é professora de inglês. Ah, tá. Tem como. Tem como fazer, né? Tem, assim... Tem um pessoal aí que até publicou, né, não sei se é esse que você está falando, um professor de história, eu não lembro o nome, mas que ele fez usando o formulário do Google. Exatamente. Ali, o formulário aí te dá essa opção para criar, né, jogos interativos que eles falam de escape room, né, esses desafios. Escape room, Tem como montar assim. É bacana, eu gosto, né, das ferramentas do Google, G Suite, porque todas elas têm essa pegada colaborativa. Né? Se você quer montar, aí alguns professores podem perguntar, mas a minha escola, minha instituição não tem ferramentas do Google, não é parceira, né, para ter ali o Google Classroom. A diferença aqui, rapidamente, que eu posso falar é o seguinte, quando eu, na minha conta normal do Gmail, está lá disponível, se não tiver nenhum problema em utilizar isso com a sua turma, consulte primeiro, né, com a equipe pedagógica ali, se não tem nenhum problema. Você pode criar ali, por exemplo, um slide, né, com uma tarefa colaborativa, disponibiliza o slide para os grupos, né, fazendo uma tarefa aqui em grupo, por exemplo. E cada um tem que, dentro da disciplina, criar ali um slide colaborativo. Né? Cada um vai adicionando, tem como inserir áudio, memes, enfim, assim, infográficos. Vai depender muito da intencionalidade ali do professor, né? Eu gosto de trabalhar também junto com a parte de inglês, né? Que eu tenho que seguir o conteúdo, né? Pedagógico, todo ali, o meu livro didático, mas atrelado a isso eu gosto de dar umas pitadinhas midiáticas. O que é isso? São recursos multimodais, trabalhar com multimodalidade mesmo com o aluno, né? Trabalhar a importância, né, dessa educação midiática, saber como acabar com uma fake news, não disseminar fake news igual o que mais acontece, né? Então, eu gosto de trabalhar com isso, assim, tem 2 autores, que é, assim, o meu livro de cabeceira, quando eu falo de multimodalidade, Reading Images, ler imagens, Kress e Van Leuven. Tem esse livro dos dois, então, assim, fala muito dessas questões, sabe? De multimodalidade, da semiótica, nossa... Se for falar, daqui a pouco acaba o tempo e a gente fica aqui, né, falando. Mas é bacana esse assunto, porque ele está dentro de todas as disciplinas,
sabe? Dá para trabalhar isso de uma certa forma com todas elas, sabe? A interdisciplinaridade, né? Sim. Você consegue alcançar um conteúdo de forma significativa, não somente da tua Uhum. matéria, mas de uma forma geral, entendendo outras partes do conhecimento científico, do conhecimento Isso. do senso comum até, que ajuda a compreender o que acontece na realidade. E eu Vanessa, gosto. Oi. eu lembro que eu assisti uma outra live que você fez e me chamou muita atenção uma expressão que você usou lá de o professor youtuber. Ah, sim. Eu achei interessante porque, na verdade, assim, o que a gente está vendo dentro desse novo normal para gente? Então, está indo tudo para a Uhum. rede. Né? Então, está Sim. indo tudo para a rede. E depois que entra na rede, ninguém sabe onde é que vai parar, ninguém sabe como é que vai acontecer. E essa é uma questão até sensível para a gente que, dentro dessa perspectiva, tecnologia, metodologia, como que a gente usa, como que a gente faz. E aí eu queria ouvir de você, essa sua experiência, como é que o professor ele pode, usando a tecnologia digital, né, a ter essa atuação, conseguir trabalhar esse seu conteúdo, conseguir empreender. A gente vê tantas metodologias ativas, inovativas, tanta tecnologia digital, tanto aplicativo, tanto conhecimento, tanto conteúdo, e o professor dentro desse universo, ele enquanto professor. O que você sugere, assim? Professor, é possível você fazer isso com o seu conhecimento usando essas ferramentas? Olha, tem até um colega meu acenando, ele que poderia responder isso aí. Não, a gente trabalha juntos, o Marcelo Freitas. Essa questão do professor falando que ele, né? Gente, a conexão está aqui, ativa. Eu estava pensando exatamente nele, que ele fala essa palavra, professor SA. O professor pode ser, sim, um empreendedor, igual você falou, conhecimento nós já temos. Então, hoje em dia, com o professor virando esse youtuber, né, aprendendo a editar vídeos, utilizando ali plataformas para depositar, né, o seu vídeo, o YouTube mesmo, ou outras plataformas aí de vídeo, ele está aprendendo novas habilidades, novas competências, que pode sim gerar um lucro para ele, por que não? Né? Professor, a gente precisa aí ter uma segunda opção. Quando a gente gosta de utilizar esses recursos tecnológicos, a gente pode apropriar sim e gerar renda, né? Uma segunda renda. Tem muitos professores, né? Tem dentro da plataforma do YouTube, tem o YouTube Edu. São professores, né, que viram ali dentro do seu conteúdo uma forma de mostrar, e aí a sua sala de aula não vai ter apenas 40 alunos, a sua sala é o mundo. Né, vai estar disponível, igual você falou, para todo mundo. Então, e pode também criar, nesse primeiro momento, igual eu falei nessa live, não precisa ter, nesse primeiro momento, recursos mirabolantes, que você vai ser, aqui vai ser uma nova Hollywood, ou Bollywood, né? Não vai ser isso. Eu, por exemplo, assim, eu pesquiso muito, eu tenho aqui um ring light, essa luzinha, eu brinco até com meus alunos, que fica aparecendo a luzinha, o reflexo no meu óculos, né? Que eu falo, gente, tô me sentindo a youtuber aqui, a blogueirinha, tá refletindo aqui o ring light, né? Mas assim, eu tenho esses recursos que eu fui comprando com o tempo, sabe? Não foi de agora. Eu já tinha aqui um tripé, igual o que está segurando meu celular aqui. São coisas simples. Pesquisem também na internet, né? Pelo preço, a gente tem que ver isso também. Eu sou professora, mas que gosto, né, de economizar quem não gosta, né? E quando a gente consegue comprar uma coisa de qualidade com bom preço, melhor ainda, né? É festa. Mas então, o professor pode usar o seu celular, né? Para fazer nesse primeiro momento, tem que sair, é o que a gente fala, é da zona de conforto. É difícil? Muito difícil, muito, muito, muito mesmo. É uma coisa que a gente tem que quebrar. Mas a partir do momento que você sai dessa zona de conforto, você vai dando os próximos passos. Aí você faz... Gente, se eu fosse mostrar a minha primeira videoaula, foi uma chieira. O microfone era horrível, eu não lembro como é que era, assim, era no computador mesmo, mas era horrível. Aí depois você vai aprendendo, vai vendo até dicas de outros canais, tem pessoal bacana aí no Instagram,
dá super dicas, né, de material. O áudio tem que ser uma coisa pensada ali, tem que estar nítido, né? Às vezes a imagem não precisa nem estar com muita qualidade, mas o áudio, né? Precisa ser bom. E tudo isso a gente vai aprendendo. E no YouTube ensina também uma coisa que eu fui aprendendo, que antes eu colocava tutoriais no meu blog de 20, 30 minutos. Queria fazer tudo de uma vez. Aí depois eu fui aprendendo a fazer pequenos vídeos de 5 minutos, porque lá no Google, no YouTube, tem lá a parte de análise, onde mostra onde seu visitante foi, até que ponto do seu vídeo, né, se ele terminou de assistir ou não. Tudo isso a gente vai aprendendo. E aí eu gosto de aprender e repassar, principalmente para os meus alunos. Ano passado, com uma turma, já que a gente está falando de experiências, né, assim, usando tecnologia em sala de aula, eu fiz com uma turma minha do oitavo ano, sobre vídeos. O tema era países, eles tinham que falar sobre comparativo, superlativo. Cada grupo eram trios, né? Ficaram para falar sobre um país. E aí eu falei, gente, vocês vão editar, vão fazer um videozinho usando chroma key. Professora, o que é isso? O que é chroma key? Eu não sei, foi um desespero. Aí até um colega no dia, na aula, falou, calma, a professora falou que vai ajudar. Calma. E aí levei a minha sacola com tripé, pano verde, foi assim, o povo, e um suporte para usar o celular com o microfone. Aí os meninos, eu quero ser o cameraman. Que não sei o quê. Aí cada um foi, entre eles, dividindo as suas tarefas, sabe? E aí uma aluna conseguiu, eu edito no celular, eu edito no computador. Mas essa minha aluna editou os vídeos e ajudou os colegas também a editar no celular com um aplicativo, foi o KineMaster. Ela fez toda a edição no celular. Eu brinquei com ela, falei, como que você consegue? Eu não estou enxergando, eu não consigo aqui no celular. Não, professora, foi fácil. Aí eu, que bom. E aí ela gostou, aprendeu a usar os recursos e ainda ajudou os outros colegas que estavam com dificuldade, né, na edição. E ficou, assim, o resultado foi sensacional. O que estava no Japão fez como se tivesse com chroma key, num estúdio de TV, de telejornal, estilo CNN. E aí, no dia, ele levou ainda a camisa social e com a calça do colégio, né? Minha sala virou um set de filmagens. Isso é ótimo. E é muito bacana, sabe? O aluno se envolve, né? Eles gostam. Eu estava vendo, essa semana eu estava procurando alguns vídeos, né, para utilizar nas minhas aulas. E uma das coisas que me veio à cabeça, gente, seria tão bacana essa proposta de a gente saber fazer realmente os vídeos dos nossos conteúdos de uma forma mais lúdica, mais interessante. Então, como que aplicativos você poderia? Eu conheço alguns, já estou treinando para usar aquele da mãozinha, que desenha, que acho muito bacana, muito legal. Só legal. que descobri que o professor também tem que ser um bom contador de história para fazer aquela sequenciazinha dos vídeos. E seria uma dica interessante para quem tem essa habilidade, né? Quem sabe fazer vídeo, quem consegue usar de uma forma bacana e interessante, for um bom contador de história, dava para ser também uma boa ferramenta, né, Vanessa? Nas suas aulas, para você também interagir e colocar seus alunos para assistir do jeito que você quer abordar, da forma como você acha mais interessante o conteúdo, né? Essa atividade de storytelling, né, ou de criar histórias, me fez lembrar aqui até uma colega que entrou aqui, trabalhei com ela, Edilane. Obrigada, Edilane, por estar aqui. Ela é professora de literatura. E aí dá para trabalhar as escolas, né, literárias, romantismo, fazendo esse vídeo. De que forma? Eu sugiro ali, tem, né, de animação, que não é difícil não, é o Powtoon. Powtoon é legal. Né? Tem também, você pode fazer utilizando até o slide mesmo, Google Slides, fazendo com slides, sabe? Outra forma também. É possível, né? Também, sim. Né? Outra forma de trabalhar, igual você falou, com histórias, né? Storytelling, dentro do Google Fotos, tem lá para você criar, usando as suas fotos, a parte de stop motion, fazer animação.
Então, você pega as suas fotos lá, você faz uma animação, sabe? Isso aí eu já estou dando um spoiler aqui, depois eu vou criar esse tutorial para vocês e coloco aí no Inoveprof. Aí, assim, você pode... Nossa, a cabeça vai pensando aqui em outras formas, né? Tem também, a gente está falando de histórias, tem uns aplicativos, eu tenho até aqui, depois posso pegar, são dados com imagens. Né? Aí você joga o dado e isso é bacana para o ensino infantil, né? Criar ali historinhas de acordo com as imagens que caem, com as faces que caem voltadas para cima, cria uma historinha ali. Né? A gente Story Cube que tem no inglês, né? E aí, assim, tem aplicativo para usar, mas eu já fiz essa sugestão, por que não? Principalmente agora, imprime um dado, né, no papel, dá para a criança recortar, cria ali com as imagens, e aí ela joga e faz a historinha dela ali. Né? É uma dica também. Aí a gente sai até um pouco do online para o offline. São atividades que tem o aplicativo, mas que a gente pode fazer também no estilo offline. Né? Exato. Você me lembrou uma questão que é uma questão que eu me preocupo bastante. A gente está no ensino remoto, né? Mas a internet é limitada. A gente sabe que ela é limitada, ela não está conseguindo, inclusive, atender a demanda. E o que a gente percebe é que há uma necessidade do professor pensar nessa atividade dele online, interessante, bacana, engajadora, que o aluno queira estar com ele naquele momento, que não deixe só logado e vá cuidar nas outras coisas da vida, né? Que é uma questão relevante, é uma questão importante para a gente. Mas pensar também em outras ferramentas que ele pode usar offline. Então, isso que você coloca o aluno, vai lá no Google e constrói, a partir das tuas fotos, uma história. Eu vou mandar um material para ti, a partir desse material você vai construir tal e tal tarefa. Então, é uma perspectiva de você conhecer as ferramentas digitais. Então, por exemplo, o Quizzes dá para fazer no momento online, mas dá para fazer também quando ele não está mais com o professor, mas o aplicativo está aberto. Isso. Dá para fazer. O Kahoot, eu acredito também que deu. Eu nunca testei fazer o Kahoot offline. Do momento da minha aula, deixar ele aberto. Não sei se ele faz. Tem como. Hoje mesmo eu fiz um teste com ele. Você manda o código, né? Você monta a sua atividade ali, né? As questões de múltipla escolha. Envia aquele link com o código para o aluno, ele acessa no momento dele. E você depois pode acompanhar. Tem como acompanhar ali quantos alunos acessaram. Só não dá, às vezes, para saber quem é quem ali, porque eles colocam um nickname, né? O apelido ali. Que aí, igual hoje está lá, someone. Eu pensei, legal, alguém. Que bom. Então, quem é, né? Mas se for uma atividade que você vai avaliar, vai pontuar, não sei, tudo na base do combinado, né? Fala com os alunos, coloquem o nome de vocês para eu saber quem é quem, senão vai ganhar, né? É uma boa dica, né? O professor pode usar. Agora, sim, eu acho que a regra de ouro, que você falou isso no começo do nosso encontro, é que é necessário o professor ter a curiosidade, né? De pesquisar. A gente deu algumas dicas aqui, mas a curiosidade do professor é fundamental, porque ele é quem vai criar a aula dele. Então, ele é que conhece o público dele, o tipo de aluno que ele tem, para saber se essa ou aquela atividade ele vai proporcionar algum engajamento, né? Então, o Google, eu sei que já tem como fazer o Escape Room, tem como você fazer em formulários, fazer uma espécie de questionário como é que a gente diz? E premiando os alunos, para quem tem o melhor ranking ou coisa do tipo. Agora, eu acho interessante também quando você permite que o aluno traga para a aula a sua criação. Eu tive uma experiência recente com os meus alunos de dar para ele a orientação, tem que ser uma boa orientação, para ele trazer algo para você que seja também utilizável dentro do ensino remoto, dentro desse momento online, ao vivo.
E eu lembro que você falou algo de um aplicativo que você recomenda para fazer vídeos, pequenos vídeos, Ah, sim. né? Uhum. E eu achei muito interessante porque Vou até colocar o nome dele já. coloca para os nossos amigos professores que estão aqui assistindo a gente, porque é uma ferramenta que a gente diz para o aluno, olha, o conteúdo está aqui, mas a gente quer também que você construa outras habilidades. Aprender a usar a plataforma, a experiência de colocar eles para ver como é que é usar a plataforma digital, compartilhar suas produções, compartilhar o seu material, compartilhar os seus vídeos, e de uma outra forma, colocar esse aluno numa perspectiva mesmo de protagonista. Olha, está aqui, Isso. existe esse universo de coisas, esse universo de aplicativos, eles inclusive dão dicas para a gente. Professor, esse aplicativo aqui é ótimo para a gente fazer vídeo. A gente pergunta para eles, eles sabem também, pode até nos ensinar. Então, o professor às vezes tem vergonha, né, de perguntar para o seu aluno que é mais novo. Eu posso dizer isso, meus alunos, tenho muitos alunos bem mais novos que eu, cuidado para serem meus filhos. Quando eu não sei, às vezes eu até sei, mas quero melhorar, eu pergunto e eles dizem. É um trabalho compartilhado, né? Professor e aluno tem que ter essa. Hoje em dia, desculpa te cortar, mas só para complementar, hoje em dia não cabe mais aquela velha história que o professor é o detentor do conhecimento, né? Você tem o seu conhecimento, sim, mas você vai compartilhar, aprende com o seu aluno. Eu tenho conhecimento, né, de recurso tecnológico, mas de vez em quando tem uns probleminhas em sala de aula. Né, o computador não liga, o data show lá não está funcionando. Aí o aluno, professor, aperta aqui, não sei o quê, me ajuda. E alguns se sentem todos assim, né? Nossa, eu ajudei a professora, que bacana. Então, é um aprendizado ali compartilhado mesmo, um ajudando o outro. E assim, uma dica que eu dou, porque eu também faço isso com os meus alunos, eu me permito a vulnerabilidade. Quando eu não sei, e eu peço ajuda. E esse momento, para os professores, principalmente para quem tem um pouco mais de dificuldade com a tecnologia digital, de não saber se estressar de tal modo que ele demonstra claramente para o aluno que ele está perdido. Ele não sabe, que ele não sabe nem para onde é que vai, ainda se irrita. Né? Então, a dica que eu dou, se você é professor, que ele está aqui nos assistindo e que vão nos assistir, porque vai ficar lá nos stories. Pergunte para o seu aluno. Se está com dificuldade, não tenha vergonha de dizer, de pedir. Olha, eu estou com essa dificuldade aqui, quem pode me ajudar? E na minha experiência, quando eu tive essa experiência, eu fui muito bem acolhida pelos meus alunos. Então, isso cria, de certa forma, uma afinidade. Logicamente, você não vai poder fazer isso toda a aula, né? Que aí complica. Aí complica. Mas você fazer, naquele momento que você realmente precisar, eu acho que é uma boa possibilidade. Nesse momento de maior tensão para os nossos professores, como a colega que botou agora há pouco, como é que ele se estressa menos? Ele admitir que ele é vulnerável. Esse eu acho que é o primeiro passo. Segundo é pesquisar. E está humanizando também esse ambiente virtual, né? Afinal de contas, tem o ser humano ali, a gente está lidando com emoções, né? O estresse, quando chega nesse ponto, assim, até o professor começa a ter aversão à tecnologia, né? E não pode, nesse momento, né? Igual você falou, entra lá no meu canal, no InoveProf, conversa com você também, me dá uma dica aqui e tal, a gente está aí para ajudar, né? Exatamente. Porque quando o professor já fica nesse estresse, porque já tem que dar a sua matéria, tem que criar uma videoaula, tem que editar, isso aí foi no início, né? A gente já está aí com quanto tempo? Já tem 40 dias? Já perdi a noção 2 meses, eu não acho. Já no início foi, né? Esse momento, assim, quando falou que a gente tinha que criar videoaula, fazer um monte de coisa ali, publicar, onde, quando, por quê? Tudo isso foi gerando um estresse, né? Usa esse aplicativo, usa essa extensão aqui, que não sei o quê. Mas eu acho que agora já estamos, né, caminhando. O estresse continua? Sim, continua. Mas a gente tenta, né, da melhor forma, não passar isso, principalmente para os alunos, né? Eu vejo que, assim, os jovens, né, o ensino médio está tendo esse momento, assim,
tudo é novidade para nós, mesmo para quem usa recurso tecnológico há um certo tempo, né? Tudo é novidade. E para eles, eu falo com eles, gente, vocês estão tendo uma aprendizagem, vão fazer desse limão uma limonada. Exatamente. Vocês já estão tendo uma experiência que daqui a alguns anos na faculdade, vocês já sabem o que é um ambiente virtual, aonde que vocês vão acessar, o que é, já está inseridos. Né? Então vamos tornar esse momento de aprendizagem. Do limão... Que a Edilane está até falando aqui, somando potencialidades, cada um tem facilidade com alguma coisa, com certeza. Exatamente. Lá tem momento, a generosidade tem que prevalecer e não podemos ter vergonha de pedir ajuda. De forma alguma, né? Aqui até depois a Mara tinha perguntado aqui, uma dica, pedindo uma ajuda aqui, como fazer leitura de e-books com extensão EPUB. Aí tem que ter, Mara, depois eu vejo até para você, mas deve ter um aplicativo, né, jogar lá, para fazer essa leitura, porque normalmente a gente tem que ter aquele da Amazon, como é que chama? Kindle. Né? O Kindle que faz a leitura de e-book. Isso. Mas deve ter algum aplicativo, até para instalar no celular para fazer, né, essa leitura dos e-books, né? E é uma boa dica também, quando o teu aluno tem um pouco mais de maturidade, e houver possibilidade dentro do conteúdo programático, a criação de e-books colaborativos. Né? Sim. Aí seria uma você falou já uma dica. Usando o aplicativo site Canvas. É Canvas, eu sempre confundo. É o Canva. No plural não. Que é o modelo de negócio, né, da parte do empreendedorismo aí. Tem o Canva. Um desenho o Canva ali. É maravilhoso. Canva, isso. O Canva é maravilhoso. Canva.com. E assim, é uma boa dica também, se o conteúdo permitir, dá para fazer. Colaborativamente, você constrói, até como resultado da sua disciplina, daquele conteúdo que você trabalhou de forma colaborativa com seus alunos. Aí você vê uma forma bacana dentro do isso, Canva. E o Canva mesmo, ele tem como, você vai adicionando pessoas para trabalhar com você. Exatamente. Né? E outro que, assim, eu não sei quem... Não, o Canva foi criado primeiro. Tem esse aí que eu coloquei, o Crello. Ele também é o mesmo estilo do Canva, editor de imagem, e ele tem ainda a possibilidade de criar vídeos, pequenos vídeos, sabe? Até para fazer chamadas no Instagram, é gratuito. É igual eu falei, tem a parte paga, mas o gratuito também oferece assim, bons recursos. Vanessa, como é o nome daquele aplicativo que você falou? Que o aluno pode fazer vídeo como... é o Flipgrid. Agora, bote bem. Eu tinha colocado... Esse Flipgrid, ele é uma sensação nos Estados Unidos e aqui ainda não tá, assim, não teve muita adesão. Mas aqui, teve até uma aluna minha, Amanda, beijo para você, fez um Flipgrid dela ali, que eu já estou assistindo as gravações dos meus alunos. Como que ele funciona, esse Flipgrid? É como se fosse uma sala de discussão, um fórum de discussão. Você cria um tópico para discutir com seus alunos, mas eles vão mandar, não é digitado não, a ideia deles ali. Eles vão gravar pequenos vídeos, você pode estipular ali de 30 segundos ou até 10 minutos. Então eu criei para eles, nesse primeiro momento, para eles ficarem familiarizados, com 30 segundos, say hello, diga olá. E aí tem a criatividade. Alguns já fizeram estilo TikTok, fizeram animação, umas coisas que eu não sei, que eu tenho que aprender com eles, como é que faz umas animações assim no estilo TikTok. Eles já criaram... É o aplicativo do momento, viu? Do momento. E aí eu quero saber, se meu aluno tá ali, eu quero ver o que tem lá, que eu tenho uma conta lá também para saber como é que funciona aquilo ali, sabe? Mas eu não consigo fazer ainda aqueles vídeos, não. Deixa eu lhe dar uma sugestão, um conselho. Eu tenho uma conta no TikTok. E outro dia, foi aquele momento que você não tá afim de fazer nada. Ele quer saber, vou já ver besterol. Fui pro TikTok, quando eu olhei pro relógio, eu tinha passado quase 40 minutos. Só vendo coisa. Não, ali, ali o tempo passa mesmo. A gente fica ali só vendo os posts, né, os vídeos ali. Mas aí o Flipgrid, ele funciona dessa forma. O aluno grava a opinião dele e vira aquela discussão
onde um pode comentar o vídeo do colega, eu, né, na minha área de inglês, eu falei com eles, vocês vão gravar vídeos em inglês. Olha lá, ela dando a opinião. É tentativa e erro, tentativa e acerto ali. Mas é assim. Mas eles mostram assim coisas fabulosas. E aí e esse foi um recurso que eu achei nesse momento remoto para avaliar a questão deles assim de pronúncia, coisa que em sala de aula com 50 minutos não tem como. Às vezes um aluno é mais participativo, outro é mais tímido. E aí uma dica, né, que eu tive a gente vai adaptando as atividades, estou vendo aqui o tempo. Nessa atividade, os alunos têm que gravar. E aqueles que são tímidos? Eu vou forçar? De forma alguma, senão o tiro sai pela culatra. Né? O que eu queria fazer uma atividade bacana vai ser o terror para o aluno que é tímido. Aí, como eu falei que é um vodcast, que é um podcast com vídeo, eu falei, então, gente, vocês aí que não se sentem confortáveis em criar o vídeo, pode criar um podcast normal, com áudio. Então, aí, Amanda, daqui a pouco ela vai jogar no grupo lá dos alunos, lá da sala dela. A professora falou que pode criar podcast também. Semana que vem. Semana que vem. No grupo da sala. Olha lá, já tô dando um spoiler aqui. Aí eu vou fazer dessas duas formas, podcast e vodcast. Aqueles que já criaram, ótimo. Não, mantenha lá, viu? E aí o outro, olha lá. Bom ficar aqui, né? Então, eu fiz assim, eu tive que adaptar a minha atividade, né? Porque senão, uma atividade que eu pensei, não, vai ser bacana, o aluno é tímido, e aí eu vou forçar? Ele vai criar o podcast, só o áudio dele, que eu quero é ouvi-lo, né? Eu estou fazendo alguns recursos, assim, até para vê-los, né? A gente fica... Tanto que, assim, tem uns que só colocam a imagem, tem uns que não colocam um emoji, algum desenho, assim, na foto, aí você fica, poxa, eu estou interagindo com eles de fato, né? E a gente não vê. Vanessa, nosso tempo está encerrando. Isso. Então, deixe aí a sua mensagem para que os professores, quando assistirem também, vai ficar nos stories, terem possibilidade de criarem, co-criarem aí suas aulas a partir dessas dicas e outros insights que eles possam ter tido aqui com a nossa conversa. Olha, eu acho que, assim, qualquer dúvida, né, porque tecnologia, assim, igual a minha aluna falou, é tentativa, a gente erra e acerta, é desse jeito. É tentativa e erro mesmo. Mas é não desanimar, né, eu sei que eu também já tive meus momentos de surto, aqui em casa, de estresse, computador, às vezes placa começa a dar problema que trava tudo, né? A gente tem esses momentos, mas o que eu estou tentando fazer nesse momento é uma rede mesmo, montando, né? Essa rede de professores e um ajudando o outro nesse momento. Né? E as dúvidas, né? Tem esses recursos que a gente comentou aqui, tem tudo lá no InoveProf, já foram atividades tutoriais que eu já criei. Tem também o canal no YouTube com, né, bem operacional ali, né, passo a passo, receita de bolo mesmo, desses aplicativos, né? E estamos aí. Né, a gente espera que depois dessa pandemia, que eu quero é rodar aí o Brasil aí, conhecendo vocês pessoalmente, né? Eliana, foi um prazer conversar com você. O pessoal aqui está agradecendo. O pessoal está nos cumprimentando, agradeço vocês também. Por terem ficado com a gente até agora. E sigam aí o InoveProf, né? Continuem seguindo e sigam a Eliana Freire. E a gente está aqui para ajudar. Qualquer coisa, manda um direct. Pra gente, no que a gente puder ajudar, segue lá as nossas dicas. No que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. Com certeza. Para ajudar Gratidão, aí não, Vanessa, as tecnologias e conversando também, momento também de diálogo. É momento Olha lá, de o Marcelo diálogo. falando. Reinventar a escola, isso mesmo. Nesse momento agora a gente vai ter um novo normal. Novo normal, e esse novo normal vai fazer, eu acho que a educação vai ter um salto. Vai depender muito de como o professor vai encarar tudo isso. Instituição como um todo, né? Instituição como um todo, professor enquanto professor SA. Obrigada. O professor SA. E é isso. A gente tem... O professor é um eterno aprendiz e vamos
Vamos nos ajudar, professores, porque acho que esse é o momento da nossa rede crescer, se expandir para que a educação brasileira realmente seja a potência que ela tem a capacidade de ser. Gratidão, Vanessa. Oh, muito obrigada. Um grande abraço. E aí a gente marca outros momentos aí para a gente continuar conversando sobre esses temas que é a nossa paixão. Nossa, se deixar, a gente vai falando aqui. Vamos fazer uma live no YouTube. Pô, vamos mesmo. Tô aprendendo a usar aí o OBS, o StreamYard aí. Daqui a pouco a gente vai testar lá. Exatamente, vamos fazer uma no YouTube. Isso. Bem na moda. Pois um grande abraço, um abraço para todo mundo que ficou aqui com a gente. E até o próximo encontro. Beijo. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.